O que você faria com 150 milhões de reais? Compraria uma casa, um carro, sumiria do mapa? Pois um grupo no Rio de Janeiro decidiu algo bem mais ousado: roubar esse dinheiro direto do cofre do Banco Central, sem disparar um tiro, sem deixar rastros. E o mais incrível, disfarçados de pedreiros comuns. Essa história parece filme. Mas não é. Aconteceu de verdade. Era início de 2005. No centro do Rio, próximo à Avenida Presidente Vargas, o prédio do Banco Central funcionava como uma fortaleza de concreto e ferro. Do lado de fora, tudo parecia intransponível. Mas foi por baixo da terra que um grupo de criminosos armou um plano tão ousado, tão engenhoso, que até hoje intriga a polícia. O primeiro passo foi alugar um imóvel comum, um ponto comercial na Rua da Alfândega. Ali, eles abriram uma fachada simples de empresa de reformas, com logotipo, uniforme, nota fiscal e tudo. A vizinhança via os homens entrando e saindo todos os dias com capacetes, britadeiras e concreto. Parecia só mais uma reforma no caos diário do centro da cidade. Mas o que ninguém sabia é que, atrás das paredes falsas, uma equipe estava construindo um túnel de quase 80 metros de comprimento, com destino direto ao cofre subterrâneo do banco. E não era um túnel qualquer. Eles instalaram iluminação, ventilação, reforço nas paredes com madeira tratada. Usavam carrinhos de obra adaptados como trilhos para transportar entulhos sem levantar suspeita. Trabalhavam em silêncio, com ferramentas específicas para não causar vibração detectável. Um engenheiro civil estava no time. Um ex-servidor do banco também. Durante quase 3 meses, ninguém percebeu. E tudo corria exatamente como planejado, até o último metro. Ali, os criminosos encontraram o obstáculo mais crítico: uma camada de concreto armado com quase 2 metros de espessura, reforçada com aço. Era a última barreira entre o túnel e o cofre do Banco Central. Quebrar aquilo sem chamar atenção seria um desafio quase impossível. Quase. Eles usaram equipamentos de corte industrial que levaram por partes ao longo das semanas. Encaixaram e desmontaram como um quebra-cabeça. A cada centímetro avançado, mapeavam as vibrações, escutavam os passos dos seguranças lá em cima e aguardavam o momento exato. E esse momento chegou numa madrugada chuvosa de setembro. Enquanto a cidade dormia e os trovões encobriam qualquer barulho, eles abriram o último pedaço de concreto e invadiram o cofre subterrâneo do Banco Central. Lá dentro, um verdadeiro tesouro, milhões de reais em cédulas novinhas, sem registro de circulação, empilhadas até o teto. Dinheiro usado para abastecer os caixas eletrônicos do país. Dinheiro que, naquele momento, não tinha rastreabilidade. Eles sabiam exatamente o que pegar. Levaram só os pacotes com as notas mais recentes, que ainda não tinham código de série vinculado. Em poucas horas, retiraram cerca de 150 milhões de reais em espécie, colocaram nos carrinhos do túnel e sumiram na escuridão por onde vieram. Quando os funcionários do banco chegaram na manhã seguinte, o susto foi imediato. O chão do cofre tinha um buraco. Um túnel escuro desaparecia para longe, sem fim visível. O cofre estava quase vazio. A investigação começou ali mesmo. Helicópteros, Polícia Federal, cães farejadores. Mas era tarde demais. O imóvel na Rua da Alfândega já estava abandonado. Nenhum equipamento. Nenhuma digital. Nenhum vestígio. Os vizinhos não sabiam explicar. Eles eram educados, disseram. Trabalhavam até tarde. Às vezes davam bom dia. Ninguém nunca desconfiou. Enquanto a PF começava a ligar pontos, os ladrões já estavam espalhados. Alguns pegaram voos internacionais com nomes falsos. Outros foram vistos ostentando carros de luxo nas estradas da região dos lagos. Um deles, segundo denúncia anônima, teria comprado um sítio e sumido do mapa. A imprensa explodiu. O caso dominou os noticiários por semanas. O Brasil inteiro queria saber: quem eram eles? Como conseguiram fazer isso? Onde está o dinheiro? E se você também está se perguntando isso, calma. A parte mais inacreditável ainda está por vir. Aliás, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito. Porque olha, se essa história já está te prendendo, imagina o que vem pela frente. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você faria com 150 milhões de reais e se prepara. Porque o golpe está só começando. O túnel estava vazio. A sala do cofre, devastada. E o sistema de segurança do Banco Central, em choque. Nos primeiros dias, a Polícia Federal trabalhava em ritmo frenético.
Havia pressão da mídia, do governo e até de autoridades internacionais. Afinal, o que aconteceu ali não foi um roubo comum, foi uma violação completa do coração do sistema financeiro nacional. Era como se alguém tivesse desativado todas as câmeras, desligado os alarmes e tirado o dinheiro direto da máquina. Mas mesmo com toda essa tensão, os investigadores começaram do zero. Literalmente. A única pista concreta era o túnel. Uma obra tão bem feita que impressionou até os engenheiros da perícia. As paredes eram reforçadas, havia fiação elétrica organizada, e até sistemas improvisados de refrigeração. Aquilo não foi feito por ladrões comuns. Aquilo foi um projeto arquitetônico clandestino. Com base nas medições, a PF traçou o ponto de origem, um imóvel comercial na Rua da Alfândega. Mas quando chegaram lá, era tarde. O lugar estava completamente limpo. Nenhuma digital. Nenhuma partícula de DNA. Nada. Ainda assim, pequenos detalhes começaram a se somar. O dono do imóvel alegava que havia alugado o espaço para uma empresa de jardinagem. Mas essa empresa não existia. O CNPJ era falso. O nome no contrato era de um laranja, um homem que morava no interior da Bahia e nunca tinha estado no Rio. Pouco a pouco, os agentes começaram a mapear possíveis envolvidos. E foi aí que surgiu o primeiro nome, Antônio Juscelio da Silva, vulgo o engenheiro. Juscelio era um ex-funcionário público com conhecimento em obras e um passado obscuro. Tinha sumido de circulação semanas antes do roubo. Quando a polícia foi ao seu endereço, encontrou o apartamento vazio, mas no lixo, pedaços de mapas, plantas urbanas e uma nota fiscal de uma loja de ferramentas. Era o suficiente para um mandado de busca. A partir daí, o efeito dominó começou. Foram localizados 3 dos envolvidos, e com eles vieram mais nomes. Um deles, pressionado, quebrou o silêncio. E o que ele contou parece roteiro de cinema. Tudo foi planejado por quase 2 anos. Cada membro do grupo tinha uma função específica: o perfurador, o eletricista, o segurança, o contador. Cada centavo roubado foi dividido por cotas. E ninguém podia gastar nada nos primeiros 6 meses. Essa regra era parte do plano. Os líderes sabiam que o maior erro dos ladrões seria ostentar. Por isso, proibiram compras grandes, viagens, carros. Era como um voto de silêncio. Mas, como sempre, nem todos seguiram o combinado. Em menos de 2 meses, um dos envolvidos foi visto comprando um carro de luxo à vista em Niterói. Outro fez uma festa de aniversário com show de pagode, fogos e até helicóptero. A polícia começou a conectar os pontos. E foi nesse rastro de vaidade que a casa começou a cair. Operações da PF foram deflagradas em várias cidades. Prisões aconteceram no Rio, em Minas Gerais e no Nordeste. Mas ainda assim, o dinheiro não aparecia. Nas apreensões, mal se recuperou 5% do total levado. A maioria do valor desapareceu sem deixar vestígio. O dinheiro teria sido trocado, lavado, enviado para fora em malas diplomáticas. Teorias surgiam como fumaça, mas a verdade permanecia enterrada junto com o túnel. E então veio o golpe mais cruel para os investigadores. O suposto líder do grupo sumiu. Conhecido apenas como o Russo, ele era apontado como o cérebro por trás da operação. Ex-militar, com treinamento em engenharia tática. Nunca foi localizado. Nunca foi preso. Não há uma única imagem confirmada dele. Só uma frase dita por um dos comparsas. Se o Russo realmente existiu, ele agora está em outro país, com dinheiro e um novo rosto. A essa altura, o caso já havia se tornado uma obsessão nacional. Programas de TV simulavam o túnel. Revistas estampavam teorias. Até Hollywood começou a mostrar interesse. Enquanto isso, parte da população reagia de forma curiosa, com admiração. Sim, muitos viam os ladrões como gênios. Afinal, roubaram milhões de um banco federal, sem armas, sem violência, com precisão matemática. Era como se fossem anti-heróis do mundo real. Mas a verdade por trás da operação era bem menos glamourosa. Havia traições, ameaças, gente sendo enganada dentro do próprio grupo. Alguns membros nunca viram um centavo do combinado. Outros foram mortos por rivais. E a pergunta que mais ecoava nos bastidores da Polícia Federal era: onde está o dinheiro? Ninguém tinha essa resposta. Não havia rastros, nem notas identificadas. O golpe parecia perfeito demais. E mesmo com tantos presos, nenhum deles entregou o verdadeiro paradeiro do dinheiro. Ninguém abriu o bico. Talvez por medo. Talvez por fidelidade.
Talvez porque o dinheiro já não estivesse mais no Brasil. E é aí que a história muda de tom. Porque o que parecia um assalto cinematográfico agora começava a soar como algo maior do que qualquer um imaginava. Quer saber por quê? Então se prepara para a última parte, onde vamos revelar os bastidores mais obscuros desse caso. As conexões internacionais, os acordos não oficiais e um detalhe escondido nos arquivos da PF que muda tudo o que se sabe até agora. Afinal, esse não foi só um roubo. Foi uma operação silenciosa para driblar o próprio sistema. E talvez tenha funcionado. Quando a poeira baixou, o túnel já tinha sido lacrado com concreto. Os principais suspeitos estavam presos. A mídia partia para a próxima manchete. Mas a pergunta central ainda não tinha resposta. Onde está o dinheiro? Mais de 150 milhões de reais sumiram debaixo do nariz da Segurança Federal, com direito a túnel reforçado, logística de engenharia e fuga cronometrada. Parte dos envolvidos foi capturada. Mas o dinheiro, não. Nem mesmo 10% dele apareceu. E é aqui que a história muda de tom. Porque o que parecia o maior roubo da história recente do Brasil, talvez tenha sido só a superfície de algo muito maior. Alguns investigadores começaram a notar conexões curiosas. Empresas fantasmas que recebiam depósitos em contas no exterior, imóveis comprados em nome de terceiros logo após o assalto, e o mais intrigante, movimentações de dinheiro em nome de pessoas ligadas a políticos locais. Nada foi comprovado. Nada foi tornado público. Mas os dossiês internos da Polícia Federal sugerem que alguém muito maior poderia estar por trás da operação. Segundo uma denúncia anônima, nunca comprovada, parte do dinheiro foi lavado em um esquema internacional de compra de pedras preciosas, com envio para o Suriname, Guiana Francesa e, de lá, para o Caribe. As cédulas teriam sido trocadas por diamantes brutos, vendidos em leilões discretos em Hong Kong e Dubai. Mas por que o próprio sistema nunca foi atrás disso? Uma das teorias mais ousadas e perigosas é de que o assalto teria servido como operação de caixa para interesses maiores. Que parte dos envolvidos nunca foi sequer investigada, pois estavam fora do alcance da justiça comum. Talvez seja por isso que o russo nunca apareceu. Talvez ele nem tenha fugido. Talvez ele nunca existiu. Alguns dizem que o apelido era só uma cortina de fumaça para proteger os verdadeiros chefes. Um personagem criado para canalizar toda a atenção da mídia. Afinal, um cérebro invisível é melhor do que uma rede de cúmplices com conexões reais. Mas se o dinheiro desapareceu, como tantos homens foram presos? Simples, o plano nunca foi feito para que todos se dessem bem. Quem cavou o túnel não sabia de tudo. Quem carregou o dinheiro não conhecia o destino final. Era uma estrutura compartimentada, em que ninguém via o quadro completo. Isso dificultava delações e protegia os verdadeiros mandantes. E foi exatamente o que aconteceu. Os homens que cavaram ficaram com migalhas. Alguns foram traídos por colegas. Outros foram mortos em disputas por parte do lucro. Um deles foi encontrado com um tiro na cabeça meses depois, dentro de um carro em São Gonçalo. Outro sumiu em Paraty e nunca mais foi visto. A verdade, a maioria dos que foram presos não sabia nem quanto dinheiro havia sido levado. E enquanto isso, o destino da cédula sumia entre notas trocadas, contas laranjas, paraísos fiscais e obras superfaturadas. Alguns dizem que parte do dinheiro voltou ao próprio sistema, lavada por empresas de fachada em obras públicas nos anos seguintes. Outros acreditam que o verdadeiro plano nunca foi só pegar o dinheiro, mas sim provar que o sistema tinha brechas. Brechas que, até hoje, podem ser exploradas novamente. E é justamente isso que faz esse caso ser tão fascinante. Porque, ao contrário da maioria dos crimes, aqui não há um final fechado. O principal suspeito nunca foi preso. O dinheiro não foi recuperado. E há mais perguntas do que respostas. A Polícia Federal declarou o caso como parcialmente resolvido. Mas até os próprios agentes admitem, em off, que nunca entenderam tudo. A gente prendeu os operários. Mas os arquitetos, esses continuam soltos. Essa frase foi dita por um delegado aposentado, em entrevista não oficial. E talvez ela diga mais do que qualquer relatório. Hoje, o túnel está lacrado. O imóvel da Rua da Alfândega já foi alugado para outra loja qualquer. Quem passa por ali, entre ambulantes e buzinas, nem imagina o que aconteceu naquele chão. Mas a cada ano que passa, o roubo vai se transformando em outra coisa. Em lenda. Em símbolo. Em um mistério que o tempo não consegue apagar. Alguns chamam de o golpe perfeito. Outros, de crime arquitetado pelo próprio sistema.
O certo é que, entre túneis, traidores e dinheiro que evapora, essa história parece ter saído de um filme, mas está nos arquivos da justiça brasileira. E talvez, neste exato momento, alguém esteja gastando discretamente uma nota que fez parte do maior assalto já registrado na cidade. Uma nota sem marca, sem registro, e com uma origem que ninguém vai jamais descobrir. Porque no fim das contas, parece mentira. Mas aconteceu. Até o próximo mistério.